Bom, eu pretendo falar hoje sobre as críticas do Miorim ao Olavo e aos olavistas e por que essas críticas têm que ser respondidas e como que isso se relaciona com o paradigma que existe hoje nas ciências humanas e na filosofia, em especial a filosofia cristã, vamos dizer, e por que isso tudo é muito preocupante e que o olavismo a própria crítica deles ao olavismo mostrou que o olavismo é urgente para o mundo hoje. E também não foi só uma crítica superficial, tipo, o Olavo falava palavrão, o Olavo era muito chato, qualquer coisa assim, para ridicularizar a imagem dele. Geralmente as pessoas usam essas críticas para não criticar as ideias do Olavo, não olhar as ideias do Olavo. Mas eles não, eles investigaram as ideias do Olavo e criticaram a partir daí. Então isso foi uma crítica mais séria, que essas têm que ser respondidas. Mas mesmo assim a crítica deles é totalmente errada e leva a aspectos que são absurdos e que eu pretendo mostrar nesse vídeo. Talvez faça mais vídeos, porque isso é um problema gravíssimo e que ninguém está consciente no que está acontecendo. Primeiro eles falam a questão da filosofia da lógica, filosofia da matemática, que o Olavo, a filosofia dele não leva em conta o ser hipotético, coisas que não são vistas no mundo natural, só que são necessárias para você entender o mundo natural, alguma coisa assim, por exemplo, os números, outras coisas lá da matemática, e que depois da filosofia moderna isso se tornou muito importante, e foi por isso que a escolástica acabou, por isso que a escolástica foi insuficiente, e os filósofos modernos desenvolveram outras coisas além da escolástica, e coisa que eu não entendi muito bem. Eu não tenho uma boa boa fundamentação teórica para falar as coisas na linguagem da lógica, na linguagem da matemática, para ficar mais bonito. Eu aprendi alguma coisa da filosofia lendo Platão, Aristóteles, alguma coisa do São Tomás de Aquino, do Olavo e do Mário Ferreira dos Santos, e algumas coisas de Kant. E alguns filósofos da modernidade, Spinoza, Descartes, enfim, isso não importa muito. O negócio é que eu não tenho o instrumento para usar o discurso lógico, o discurso abstrato, o discurso formal da lógica, da matemática, para expor esse problema. Mas eu acho que isso é absolutamente desnecessário, tem nada a ver com a essência da filosofia. Só que no mundo de hoje seria necessário, é desnecessário para você entender a verdade, para você chegar à verdade para produzir filosofia. Por isso que eu discordo radicalmente deles quando eles falam que o filósofo tem que ser especialista em matemática, em ciências exatas. Acho que isso é idolatria da matemática, que é um absurdo. Mas seria necessário fazer isso hoje para combater os abstracionistas e os idólatras da matemática. E eu não tenho meios para fazer isso. Então, para quem fica incomodado, falar, não, você não pode falar da lógica se você não estudou lógica e você não consegue transmitir suas ideias de forma lógica, que é algo que eu acho absolutamente desnecessário, mas tem muita gente que acha que é necessário. Então, se vocês querem que eu faça isso, se vocês querem discutir comigo nessa esfera dos símbolos lógicos, de tudo abstrato, então se inscreva no canal, curta os vídeos, apoie o meu trabalho aqui, porque infelizmente eu não tenho condições financeiras de ficar só estudando lógica, matemática e filosofia na minha vida. E eu sou autista, tenho muita dificuldade para arrumar emprego. Para o autista é muito difícil, porque se você não sabe lidar com as pessoas, não tem quase nenhum trabalho que você não precise lidar com as pessoas no nível mais próximo. E talvez isso seja até pior no Brasil, mas eu não sei, mas no Brasil esse personalismo é muito forte. Por exemplo, você quer
pedir alguma coisa para um funcionário, você pedir de forma seca, de forma objetiva, ele não vai fazer nada. Você tem que ir levando na conversa o funcionário e tal, para ele gostar de você, senão não acontece nada. Então você imagina, para quem não consegue fazer isso, conseguir um emprego é dificílimo. E então, enquanto eu não tenho meios para até mesmo conseguir mestrado e fazer mestrado e doutorado, é muito difícil, porque não existe o conhecimento totalmente objetivo que não vai precisar ninguém gostar de você em nível nenhum. Então sempre vai ser uma questão pessoal. Uma hora ou outra alguém você vai depender que as pessoas tenham simpatia por você. E para quem é autista, feio, pobre, é muito difícil ter isso. Então, assim, eu nunca não vou poder estudar lógica e matemática enquanto eu não tiver resolvido minha vida financeira. Enquanto eu não tiver meios para me sustentar, para ganhar dinheiro. E se eu tiver esse meio através da internet, eu vou poder fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Vou poder dar aulas e dialogar e ao mesmo tempo estudar lógica e matemática para poder debater com esse pessoal que idolatra as ciências exatas no nível que eles querem para dar uma resposta suficiente. Mas se eu não tiver, eu vou sempre ter que ficar procurando meios para ganhar dinheiro. Mesmo que demore muito para conseguir, eu vou estar estudando coisas que vão ter aplicabilidade prática, imediata, para talvez um dia conseguir colocar isso em prática, ganhar dinheiro. Então, por enquanto eu não vou poder estudar isso. Então o pessoal vai ficar insatisfeito porque eles ficam ofendidos, ficam incomodados que a pessoa não estuda lógica. Mas é isso, infelizmente eu não tenho meios para estudar. Então se você quer me ajudar a ter meios para estudar isso, se inscreva no canal, curta os vídeos, me dê esse apoio, essa ajuda para eu poder viver só estudando. Mas mesmo sem isso eu percebi muitos erros do que eles falaram. E mesmo sem entrar nessa esfera abstrata do discurso lógico, dos símbolos matemáticos, das representações matemáticas, dá para ver que muita coisa que eles falam está errado. E dá para ver que a própria idolatria da matemática que eles propõem está absolutamente errada. Uma coisa que eles falaram, que eu vi, não foram eles na verdade, foi um comentário que eu vi, que o Olavo estava criticando a idolatria da matemática e das ciências exatas. Que o Olavo falava, as pessoas acham que você tem que estudar só ciências exatas para o país progredir, para a pessoa ganhar dinheiro, achando que aqui nos Estados Unidos e na Europa eles fizeram isso. Mas foi justamente o contrário, porque aqui eles dão mais valor para humanas, para linguagem, para literatura, que eles conseguiram desenvolver, inclusive as exatas melhor, tudo mais. Aí teve um cara que comentou, não tem problema ter idolatria matemática, que a matemática é tão importante, tão fundamental, que nenhuma ênfase para a matemática é suficiente, nem que isso recorra na idolatria, não tem problema. Mas aí eu quero dizer que isso está totalmente errado, lógico que tem problema a idolatria da matemática, porque é lógico que não é o estudo da matemática, o estudo da matemática é indispensável para a humanidade, tudo que a humanidade conseguiu conquistar hoje de tecnologia e ciência foi graças à matemática. Só que a idolatria da matemática é você querer forçar tudo a entrar no discurso da matemática e dizer que se não entra no discurso da matemática não tem importância nenhuma. E é aí que é o grande problema, que o discurso da matemática não tem como você falar que a vida humana tem valor. O que é valor moral? Não tem como falar. É errado o ser humano matar outro ser humano. Não tem como falar isso na matemática. A matemática não prova que é errado o ser humano matar outro ser humano, então pode matar, não tem problema. Então esse é o grande risco da idolatria da matemática. E quando a pessoa tenta forçar a barra, a pessoa vai chegar num absurdo, como é o Hans Hermann Hoppe, que tentou dar negócio do anarcocapitalismo, tentou dar uma visão lógica, indiscutível, matemática, que todo ser humano é obrigado a seguir,
que você não pode interferir na propriedade do outro. Aí ele chega no ponto brilhante que você pode matar os retardados, que não tem problema. Porque para isso você tem que ter consciência da autopropriedade. Os retardados não têm consciência da autopropriedade, as crianças não têm até certa idade, então pode matar, que não tem problema, ele é sujeito de direitos. O Murray Rothbard chegou à conclusão brilhante que o aborto, você pode abortar, que não tem problema. Se você impedir a mulher de abortar, você está violando a propriedade dela, está escravizando ela. Então, você chega ao aborto, ao eutanásia, assassinato de bebês, assassinato de retardados, todas essas monstruosidades e muitas outras, você chega através dessa tentativa de forçar o discurso das ciências humanas a se encaixar na matemática. Por isso que é o grande problema, que é o mal da civilização, que tem que ser combatido com toda a determinação pelas pessoas que perceberem isso. A partir daí também você percebe o grande problema do que o Miorin falou, que ele fala que a matemática tem aplicações. Ele falou, os escolásticos, o Olavo chegou no ponto que os escolásticos chegaram. Só que o problema é que os escolásticos não deram conta da matemática posterior, porque a matemática fez muitas descobertas que eles não chegaram nessa descoberta e avançou muito. E então, por isso, pelo avanço científico, o avanço técnico, a filosofia deles, dos modernos, é superior, que é um absurdo total. Você vê que o avanço técnico da Alemanha nazista, da União Soviética, dos grandes países genocidas, era muito alto. E eles justificavam o genocídio, justificavam o assassinato. Isso não é uma coisa do passado, que hoje não existe, porque hoje o pessoal abstracionista usa um discurso muito bonito, matemático, lógico, com símbolos lógicos, tudo maravilhoso, dá uma impressão de rigor técnico, de sofisticação metodológica, sofisticação analítica, que é uma coisa impressionante, um discurso maravilhoso para justificar a morte de bebês até determinada idade, até 2 anos, no caso do Michael Tooley, no caso de outros, o assassinato de retardados, a eutanásia, o aborto. Então, o abstracionismo foi responsável pelas maiores atrocidades. O abstracionismo não. A civilização moderna contemporânea, baseada na filosofia abstracionista de hipervalorização da lógica e da matemática, foi responsável pelos maiores assassinatos, maiores atrocidades que aconteceram na humanidade, e hoje continua cometendo atrocidades, defendendo aborto, eutanásia, morte de retardados, e por aí vai. E então é uma ameaça que ainda existe hoje. Então isso entra naquilo que eu estava falando antes. Eu estava falando antes que eu não tenho esse discurso lógico, formalizado, com rigor técnico, para dizer que a vida humana deve ser preservada. A vida humana deve ser protegida e vale alguma coisa. Nem eu tenho esse discurso, nem o Olavo, nem Aristóteles, São Tomás de Aquino, porque não precisava na filosofia tradicional, porque isso entra no que eu chamo que é o eixo do olavismo, que é o ponto central do olavismo, que é a grande descoberta, que é que a verdade não é obrigatória. Que o Olavo falava isso, dizendo que você conhece a verdade como você conhece uma pessoa. Então, para que o Olavo falou isso? Qual que é a diferença entre conhecer uma pessoa e conhecer um objeto na matemática, na ciência, qualquer outro tipo de objeto que levou o Olavo a dizer que você conhece a verdade como você conhece uma pessoa e não como você conhece uma fórmula matemática, como você conhece o objeto de uma experiência científica? É porque você não é obrigado a provar que uma pessoa existe. O grande centro do olavismo é isso. A verdade não é obrigatória. A verdade é uma coisa que você não é obrigado a chegar. Então é isso que eles não entenderam do olavismo e da tentativa do Olavo de resgatar a filosofia tradicional. Que o olavismo
ele não é uma negação da ciência e da matemática. O olavismo é a ideia de que, beleza, você pode colocar aquilo como parte do conhecimento da verdade, mas aquilo não é tudo. Tem uma parte que você não explica, não pode provar, você só vai conhecer pela experiência direta, assim como uma pessoa. Se você fala, você conhece sua mãe? Conheço. Você tem certeza que ela existe? Você tem certeza. Você pode falar tudo sobre ela? Não pode falar tudo sobre ela. Você pode provar que ela existe? Também não pode provar. Em muitos casos, é possível que exista uma situação que você não tenha como provar que sua mãe existe, mas você sabe que ela existe. Mas a pessoa não é obrigada a concordar que ela existe, não tem como você obrigar ela. Então esse que é o eixo do olavismo, que eles não entenderam nada, e que na filosofia tradicional, isso era uma coisa tão óbvia que as pessoas não precisavam nem dizer. O São Tomás de Aquino, Aristóteles, eles achavam que a verdade não é obrigatória. Porque você vê, tanto São Tomás de Aquino como Aristóteles, eles têm uma escala de níveis de verdade. Então tem a verdade lógica, matemática, que é indiscutível, que é obrigatória para todo mundo, mas tem outros níveis também. Tem aquela que é só verossímil, que a pessoa parece que é verdade, mas não tem como provar. Quando, por exemplo, São Tomás de Aquino fala de que os animais olham para o chão e isso prova a inferioridade do horizonte de consciência deles, que eles olham para os instintos, e o ser humano pode olhar para o céu, olhar para onde ele quiser. Isso prova que o ser humano tem uma elevação maior na alma, tem a capacidade para não seguir os instintos. Aí você é obrigado a concordar com isso? Você é obrigado a concordar que tem uma dimensão simbólica no fato dos animais olharem para baixo e o ser humano olhar para cima? É lógico que não. Não tem como provar isso. Mas dentro do sistema deles, que é um sistema mais amplo de aceitação da verdade, a ideia que você pode aceitar a verdade como você aceita como você conhecer a verdade como você conhece uma pessoa, é possível dizer que isso é uma forma legítima de chegar na verdade. Mas na forma que a modernidade consagrou, que já é antiga, mas a modernidade consagrou que só é verdade aquilo que dá para você provar sem margem de dúvida nenhuma, que todo mundo é obrigado a seguir aquilo. Dentro desse parâmetro não é possível provar isso. Também não é possível provar que a vida humana tem valor, que é errado matar uma pessoa. Por isso que a ética caiu tanto desde a época do aristotelismo e dos medievais para hoje. Hoje a ética é grotesca, monstruosa. E dos abstracionistas, do pessoal da filosofia analítica, da matemática, da ciência, você vê que a ciência justificou os grandes genocídios. Tanto o nazismo quanto o comunismo eram cientificistas. Cada um de uma forma diferente, mas eles todos justificavam sua existência na ciência. Então o pessoal fala, você não estudou lógica, não estudou matemática, então você não pode falar isso. Você não pode ter falar sobre isso sem um discurso formalizado, com rigor técnico, rigor analítico. Isso é bobagem, porque assim, o Michael Tolley, que é o cara que justificava que pode matar a criança até 2 anos, tinha uma argumentação totalmente sólida, totalmente analítica, totalmente bem fundamentada logicamente para dizer isso. O Hans Hermann Hoppe, para dizer que você pode matar retardados, pode matar crianças, que não são sujeitos de direito, também tinha uma argumentação elegante, com rigor técnico, rigor formal, com elegância analítica, para dizer que pode matar as pessoas. Então, essa história de rigor analítico, rigor técnico da matemática é uma palhaçada. É muito melhor o próprio Olavo dizia, é melhor uma contradição real do que um discurso lógico com perfeição na formalidade que mostra uma coisa que não é real. Então isso eu acho que é o caso que representa muito bem isso. É você perguntar, tá bom, mas é errado matar uma pessoa? A vida humana tem um valor que tem que ser preservado? Se a filosofia não pode responder isso, pode ter toda a elegância formal e lógica, matemática do mundo, que não é suficiente. E que é pior, é inferior ao cara provar por uma poesia, por uma obra de arte, por exemplo, ou por um meio qualquer, sem rigor lógico nenhum, sem rigor formal nenhum, sem
sem linguagem abstrata, matemática nenhuma, que a vida humana tem um valor. Se ele provar isso, ele já é melhor filosoficamente, mais completo filosoficamente. E que é isso que é a essência do que o Olavo defendia, que ninguém entendeu nada. Aí depois ele começa a criticar o Olavo pelos alunos dele, que os alunos não fizeram nada, os alunos não publicaram nada, não tem consciência disso, e que realmente eu acho que os alunos deixaram muito a desejar, não levaram a seguir, não levaram adiante o pensamento dele, em grande parte porque o Olavo ficou fechado no meio católico e o meio católico ficou dominado pelo que eu chamo do tradicionalismo anti-olavista, que é o tradicionalismo anti-olavista, que é o pessoal que é tradicionalista, mas rejeita o Olavo porque ele era agnóstico, achava que uma declaração dele era agnóstica, aí criticavam ele baseado nisso, que é a declaração de que todas as religiões são respeitáveis, você pode aprender alguma coisa em todas as religiões, que é uma coisa que, se eu não me engano, até os papas já falaram isso, várias autoridades da igreja já falaram isso, mas eles escolheram o Olavo como bode expiatório. Porque o Olavo tinha essa característica, né, de ser anticarismático, despertar antipatia das pessoas, que é uma coisa que algumas pessoas têm, simplesmente por uma questão de antipatia, eles escolheram ele para condenar. Porque é engraçado que esse pessoal do tradicionalismo anti-olavista muitas vezes é ANCAP e libertário, ou próximo do libertarianismo, e eles têm maior simpatia, maior tolerância para os libertários anarcocapitalistas, inclusive os ateus materialistas.